Auxílio inclusão, seguro-defeso, acidente do trabalho e seus desdobramentos. Vamos lá. O auxílio inclusão não possui previsão legal no ordenamento jurídico, de modo que ainda não pode ser operacionalizado. Errado, tá? O auxílio inclusão, ele possui previsão no artigo 94 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? E foi implantado pela Lei 14.176 de 2021 e teve o seu regulamento no Decreto 10.870, tá bom? O auxílio inclusão revogou o benefício de prestação continuada, passando este a não ter mais vigência no ordenamento jurídico. Veja, o benefício de prestação continuada aqui, ele pode estar se referindo ao BPC ou ele pode estar se referindo às aposentadorias, o que for, tanto faz. Ainda que você não entenda, fala, será que é do BPC? Ele não falou BPC, auxílio, né, benefício por incapacidade, BPC não, benefício de prestação continuada da LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social. Tanto faz. Tanto num caso como no outro, tá? É incorreto porque não houve essa revogação. A gente continua aí tendo a concessão, né, e a coexistência do benefício de prestação continuada da LOAS com auxílio inclusão. O auxílio inclusão poderá ser pago a pessoa com deficiência moderada ou grave. Opa! Perdão. O auxílio inclusão poderá ser pago a pessoa com deficiência moderada ou grave que esteja recebendo BPC e passe a exercer atividade remunerada com remuneração limitada a 2 salários mínimos que o enquadre como segurado obrigatório do regime geral ou do RPPS. Verdadeiro. O auxílio inclusão pode ser pago tanto a membros do regime geral quanto a membros do regime próprio, tá? Então, terá direito à concessão do auxílio reclusão, ou do auxílio inclusão, perdão, a pessoa com deficiência moderada ou grave que cumulativamente receba o benefício de prestação continuada, de que trata o artigo 20 dessa lei, e passe a exercer a atividade, bem que tenha remuneração limitada a 2 salários mínimos e que enquadre o beneficiário como segurado obrigatório ou do regime geral ou do regime próprio, tanto de todas as unidades da federação. O auxílio inclusão também é devido ao beneficiário que tenha recebido o BPC nos últimos 5 anos imediatamente anteriores ao exercício da atividade remunerada. Perfeito! O auxílio inclusão poderá ainda ser concedido nos termos do inciso 1, mediante o requerimento e sem retroatividade no pagamento ao benefício. Cuidado aqui, ó. Sem retroatividade significa que não vai pagar os atrasados. Não tem atrasado, é a partir do momento que requerer, que tenha recebido benefício de prestação continuada nos 5 anos imediatamente anteriores ao exercício da atividade remunerada. As remunerações obtidas pelo requerente em decorrência de exercício de atividade laboral, desde que o total recebido no mês seja igual ou inferior a 2 salários mínimos, serão desconsideradas para fins de aferição do critério de renda. Tá? Então, remunerações obtidas pelo requerente em decorrência de exercício de atividade laboral tem que ser inferior a 2 salários mínimos. É isso sim, tá? Que a lei prevê. O seguro-defeso será devido ao pescador artesanal ou empregado que exerça a pesca como seu principal meio de vida. Olha só, empregado, seguro-defeso, tá? Não pode incluir aqui o empregado. Veja só, o pescador artesanal, tá? Desde que exerça a sua atividade profissional ininterruptamente, de forma artesanal ou individual, em regime de economia familiar, para jus ao seguro-desemprego, falar jus ao benefício do seguro-desemprego no valor de um salário mínimo mensal durante o período de defeso da atividade pesqueira para a preservação da espécie. Então, o empregado é um outro tipo de segurado que não tem direito ao seguro-desemprego chamado de seguro-defeso. Cuidado aqui para não confundir. O empregado tem direito ao seguro-desemprego, empregado, seguro-desemprego. Quando a gente fala de seguro-desemprego do segurado pescador artesanal, segurado especial, aí é seguro-defeso, tá? Cuidado aí, use isso para diferenciar na hora que você estiver respondendo questões. O seguro-defeso será devido ao pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida, que exerça atividade profissional de forma ininterrupta, de forma artesanal, apenas individualmente. Olha só. Por que aqui está correto? Ele pode exercer a sua atividade de forma ininterruptamente, de forma artesanal, individualmente ou em regime de economia
familiar, e aqui disse apenas individualmente, então tornou a questão errada. O seguro-defeso será pago no valor de meio salário mínimo. Olha só, o valor do seguro-defeso é de um salário mínimo mensal, ok? O seguro-defeso será pago por 5 meses ao segurado que comprove os requisitos necessários para a concessão do benefício. O benefício do seguro-desemprego será concedido ao trabalhador desempregado por período no máximo variável de 3 a 5 meses, né, de forma contínua alternada a cada período aquisitivo, contado da data de dispensa que deu origem à última habilitação, cuja duração será definida pelo Conselho Deliberativo, o CODEFAT. Então, onde é que está o erro aqui? Será pago por 5 meses. Não, não é sempre 5 meses, pode ser 3, pode ser menos. O seguro-defesa é garantido apenas nas atividades de pesca fluvial, não devendo ser pago nos casos de pesca lacustre e marítima, tá? Olha, o que é que diz aqui a lei, né? A lei 10779 de 2003. O período de defesa de atividade pesqueira é fixado pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o IBAMA, em relação à espécie marinha, fluvial, lacustre, cuja captura o pescador se dedica. Então, por isso, incorreto. Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico, ou pelo exercício do trabalho provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Corretíssimo, é o que está previsto aqui no artigo 19, do conceito legal de acidente do trabalho. Não se considera acidente do trabalho doença profissional, assim entendida, produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar, determinada atividade constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência. Olha, gente, claro que considera-se o acidente do trabalho, né? A gente tem a doença profissional, nós temos a doença do trabalho, tá? Considerados acidentes do trabalho. Então, por isso, questão incorreta. Consideram-se acidente do trabalho a doença do trabalho, assim entendida, adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ela se relacione diretamente. Está correto? Artigo 20, inciso 1, inciso 2, nós temos ali os conceitos de doença profissional e de doença do trabalho. Joia? Vamos lá. Avançando um pouquinho mais, a doença degenerativa não é considerada acidente de trabalho, tá? Correto. Artigo 20, parágrafo 1º. A perícia médica do INSS considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar a ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre trabalho e agravo decorrente da relação entre a atividade da empresa ou do empregado doméstico e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças. Aqui está conforme o artigo 21A. Nexo técnico epidemiológico é aquilo que mostra que a doença, né, o acidente, ele tem causa direta com o trabalho. Só para relembrar. Joia? Equiparam-se acidente do trabalho ao acidente sofrido pelo segurado no local e na hora do trabalho em consequência de ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. Tá bom? Tranquilo. Veja que na aula de acidente de trabalho equiparado, a gente trouxe cada um desses temas. Assista as aulas, tá? A ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho, é equiparada a acidente do trabalho. Ok. Acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho, ainda que na execução de ordem ou realização do serviço sob a autoridade da empresa, não é considerado acidente de trabalho. E aqui a questão meio que se contradiz, né? O acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local de horário de trabalho. Ok. Ainda que na execução de ordem ou da realização do serviço, foi fora do horário de trabalho? Foi. Executando a ordem da empresa. Ah, mas por que não fez no horário? Se você for pensar por esse lado, aí você vai ficar na dúvida.
tá bom? Você está fazendo por ordem da empresa, gente, aqui, ó, é considerado, né, acidente de trabalho, tá bom? A execução de ordem ou realização de serviço sob a autoridade da empresa, ainda que fora do local e horário de trabalho. A empresa ou o empregador doméstico poderão requerer a não aplicação do nexo técnico epidemiológico, de cuja decisão caberá recurso com efeito suspensivo da empresa, do empregador doméstico ou do segurado ao Conselho de Recursos da Previdência Social. Correto. Ok? A empresa não concordando, ela não concorda porque se tiver a configuração do acidente, ela vai pagar mais tributo previdenciário, mais tributo para a Seguridade. A empresa ou empregador doméstico deverão comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato à autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas incidências aplicada e cobrada pela Previdência Social, artigo 22 da 8213. Tá? Com isso, fechamos esses temas. Volta lá nas aulas do teórico, onde a gente trata desses assuntos, seguro-defeso, são poucas questões, tá? Não tem uma grande dificuldade com relação a esse tema. Acidente de trabalho também é muito importante. Esses temas eles podem ser cobrados, combinados com outros assuntos, então fique esperto para que você não erre esse tipo de questão. Foque nos conteúdos, revise os artigos de lei que a gente traz em aula aqui para você, tá bom? Grande abraço e vejo você em breve.